Bom, eu gostaria de conversar com vocês com relação à podiatria, que é uma especialização muito nova que está surgindo agora no Brasil, mas a origem dela é muito antiga. Até 2400 a.C. já se falavam nos problemas dos pés e já se encontravam faraós que já tinham problemas nos seus pés. Então, o problema dos pés é uma questão muito antiga e normalmente quem é o profissional que lidava com essa questão era o podiatra. Na época, obviamente, não tinha essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura vem do século XX para agora. Eram os antigos quiropodistas que acabaram, em função de uma melhora dessa nomenclatura, ele passou a ser chamado e conhecido como os podiatras. A podiatria, ela nasceu, na verdade, nos Estados Unidos, dentro da área médica. Então, o profissional ele se forma em medicina, que fora do nosso país são 4 anos a formação desse profissional, e após esses 4 anos, querendo, ele vai para uma faculdade para se graduar em podiatria, aonde ele vai voltar sua atenção para o tratamento dos pés e tornozelos. E esse especialista, ele está muito ligado ao ortoprotesista, tá? Então ele tem, além da sua formação clínica e cirúrgica, ele também está ligado a esse outro profissional que também existe fora do nosso país, que são os ortoprotesistas. O ortoprotesista é um elemento fundamental na equipe multiprofissional de avaliação, reabilitação de um pé, seja um pé diabético, um pé neuropático por alguma outra patologia. Ele faz a avaliação desse pé e verifica a necessidade de confecção de algum equipamento que vá ajudar na reabilitação do paciente ou na proteção desse pé. A gente trabalha em oficina ortopédica, que é um espaço com equipamentos de máquinas para a confecção realmente dos aparelhos que o paciente necessita. No Brasil, o ortoprotesista ainda não tem a sua profissão reconhecida. O meu curso eu tirei em Portugal, e em Portugal é um curso de 3 anos, um curso bacharelato. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiz então uma faculdade de fisioterapia e juntei as duas profissões para ser mais fácil realmente de eu conseguir chegar nessa equipe e ter um reconhecimento. A junção das duas profissões abriu caminhos para que outras pessoas viessem atrás. E foi importante no meu progresso profissional. Atualmente eu estou ligada à rede Lucy Montoro de Reabilitação, atuando nas oficinas ortopédicas da rede. Aqui no Brasil, ela já entrou de uma forma diferente, através de uma experiência na qual eu senti, como enfermeira, eu sentia essa lacuna e como esse profissional podiatra médico não existe no Brasil, eu relacionei essa terapia, esse tratamento com o enfermeiro, devido à minha formação. Como enfermeira, eu dentro de um hospital, na época eu trabalhava num hospital público, eu via muitos problemas nos pés daqueles pacientes. Na época eu tratava diretamente com os pacientes diabéticos e eu via que eles tinham problemas da qual se formava pequenos problemas que se tornavam grandes problemas. Como enfermeira, aquilo me incomodava muito. Então eu comecei a pensar como é que eu poderia estar minorando esse problema, o que eu poderia estar utilizando aqui no Brasil para poder estar diminuindo esse problema desses pacientes. Então, o que eu fiz? Eu conheci aqui no Brasil os técnicos de podologia.
E peguei essas técnicas que já eram desenvolvidas e são desenvolvidas aqui no Brasil pelos técnicos de podologia e agreguei aquele meu conhecimento científico da minha formação em enfermeiro e dei um cunho mais científico e mais clínico para o tratamento desses problemas. Com isso, essa junção acabou fazendo com que o resultado desses pacientes fossem realmente muito melhores. Então começou a diminuir o nível de amputação com o tratamento, assim, no hospital que eu trabalhei, eu cheguei até a fazer um levantamento e acabou diminuindo o número de internações pela complicação do pé em até 50%. Então realmente foi um tratamento assim, um resultado bastante expressivo com esse tratamento quando se faz a junção das técnicas de podologia com o conhecimento científico do enfermeiro. Aí, posterior a isso, eu resolvi passar esse meu conhecimento para outros enfermeiros, porque foi uma experiência bastante exitosa, com bastante êxito. E eu gostaria não só de beneficiaria o profissional, como também o próprio paciente. Procurei na época dentro do meu relacionamento, alguns professores, apresentei o meu projeto numa universidade federal e em 2007 ele foi aceito e deu-se início ao primeiro grupo de enfermeiros especializados em podiatria. Esse é o nome que nós damos, que são os enfermeiros podiatras. Então aqui no Brasil a podiatria acabou sendo direcionada para o enfermeiro. Por quê? Porque foi uma iniciativa minha, uma iniciativa própria, e eu como enfermeira, sentindo aquela necessidade, eu tinha toda uma experiência para poder estar passando para esses futuros especialistas, que são os enfermeiros podiatras. Então ela nasceu de uma experiência minha, muito baseada numa experiência minha, e nasceu em 2007 dentro dessa Universidade Federal. Então, qual a diferença entre o técnico de podologia e o podiatra, o enfermeiro podiatra? Bem, a diferença é exatamente o olhar clínico. O técnico de podologia, ele vai, basicamente, ele vai se voltar para as técnicas, vai desenvolver as técnicas a qual ele é formado. E o enfermeiro podiatra, ele vai desenvolver as técnicas, mas mais com um olhar clínico. Ele vai agregar a essas técnicas um conhecimento científico que ele traz da sua formação como enfermeiro. Então, o resultado nessa junção de técnica com conhecimento científico é o que vai fazer com que o resultado seja mais eficaz. A equipe ideal para o tratamento dos pés incluiria o médico, o ortoprotesista, o enfermeiro podiatra e o técnico de podologia, aonde eles o médico desempenharia a função de investigação, o enfermeiro podiatra saber o tempo ideal para se aplicar aquelas técnicas de podologia, o ortoprotesista ele entraria como um tratamento suplementar. Então eventualmente se esse paciente fosse, por exemplo, designado um sapato especial, um uso de uma palmilha, ou eventualmente é um amputado e vai ter que posteriormente usar uma prótese. Então nessa hora que entraria a função do ortoprotesista. E o técnico de podologia, ele entraria na parte de execução desses procedimentos podológicos. A meu ver, a podiatria preenche uma grande lacuna existente no tratamento de pacientes diabéticos e pacientes geriátricos. Dentro da diabetologia, é importante nós lembrarmos que 50% das amputações de membros inferiores no mundo ocorrem em pacientes diabéticos. Com a prevenção, a avaliação, o diagnóstico e o tratamento desses pacientes diabéticos,
pelo enfermeiro podiatra, começou a ocorrer uma grande diminuição da incidência de complicações nesses pacientes. O tratamento e a prevenção das patologias dos pacientes diabéticos e mesmo de pacientes geriátricos, pacientes idosos, levou a uma importante diminuição nos custos, quer em nível individual, quer em nível governamental, devido a uma diminuição da incidência de internações desses pacientes e, sem dúvida, uma melhor qualidade de vida de todos eles. Agora eu vou mostrar para vocês um relato de uma paciente onde vocês vão poder sentir a importância dessa interatividade entre essa equipe multiprofissional e a eficácia na aplicação dessas técnicas de podiatria no resultado final deste paciente. Bom, eu sou diabética desde os 11 anos, até quando sempre o pé foi tranquilo, nunca tive nenhum problema mais sério. Mas em 86, há 27 anos atrás, eu sofri um acidente de moto no qual obtive várias fraturas múltiplas. Então, o meu andar ficou diferente. Depois disso, eu fiz 5 cirurgias para correção dos meus dedos. E com o pé esquerdo, como eu ando, eu piso ele para fora, então eu perco o equilíbrio. Então eu não tinha equilíbrio, andar sozinha não andava. Foi quando eu conheci a podiatria. Em relação às minhas unhas, nenhum problema. Meu problema mesmo era o modo de eu andar. Ela foi estudando o meu caso, foi fazendo palmilha, adaptou o sapato, porque eu tenho que usar uma bota. Nessa bota foi colocada uma cunha, da qual só até aí eu já tive uma estabilidade. Por quê? Porque meu pé não vira. E depois disso entrou a palmilha, mas o meu pé é um pé muito sensível, mas mesmo assim, agora com a palmilha, com a bota, estou andando com segurança, não tenho mais aquela sensação que eu vou cair e ando sozinha. Eu acho que para mim foi o mais importante de tudo no meu tratamento nesses longos 27 anos foi a podiatria, que me colocou para caminhar sozinha, com firmeza, com equilíbrio, com total segurança.